Olá, tudo bem, gente? Bem, concurseiros, para quem ainda não me conhece, meu nome é Andrea Paula, sou professora de língua portuguesa e preparei para vocês aqui, em parceria com a Atual Concursos, o Mega Vitamina de Português. Então, serão 4 módulos de português e eu selecionei os principais assuntos que caem em concursos e que, na verdade, no início aterrorizam aí os concurseiros desavisados, né? Mas para quem estuda, quem acompanhar aqui direitinho comigo, inclusive também a apostila vai estar disponibilizada para vocês, e aí acabam-se as dúvidas e não vai ter mais monstros aí de temas complicados para vocês, tá? É só estudar comigo, vou pedir só a sua atenção e a gente vai ver aqui passo a passo. O primeiro item vai ser crase, aí nós teremos concordância nominal, concordância verbal, regência nominal, regência verbal, tá? Tudo assunto que cai nos concursos, e inclusive selecionei para vocês questões de concursos resolvidas. A gente vai resolver tudinho. Então vai ser ótimo, tá? Vou passar para vocês, vou explicar sempre numa linguagem aí fácil, né, de fácil entendimento, porque o nosso curso ele é voltado para o geral, né? Tanto aquele candidato que terminou o ensino médio e agora quer fazer um concurso público, né, está atraído pela carreira pública, toda a estabilidade que ela tem, como também o candidato concurseiro que também já fez, né, um curso superior, seja ele qual for, né, e está querendo também a estabilidade do concurso público, né, que é uma maravilha. Hoje em dia, no mundo em que vivemos, ter estabilidade é tudo de bom, não é? Então, vamos começar o nosso curso aqui, e o primeiro tema vai ser a crase, tá? Crase. Eu coloquei para vocês um conceito de crase, que é a fusão de 2 vogais da mesma natureza. No português, assinalamos a crase com acento grave. Observe, obedecemos ao regulamento. O que é ao, pessoal? Nada mais é do que a preposição a com a vogal o. Né? Essa junção entre preposição e vogal é que dará a crase, tá? Não a crase, pois o encontro ocorreu entre 2 vogais diferentes, tá? Aqui existe a e o, tá? Aí virou ao. Vamos ver de uma outra forma, ó. Obedecemos a norma a mais a. Quando tem a mais a, aí eu tenho que grafar, tenho que colocar esse acento, tá? Por quê? Porque a mais a, para diferenciar, para fazer essa junção e eu perceber que tem a preposição a mais a vogal a, eu tenho que grafar com acento grave. Aí fica assim, ó, a crase, pois temos a união de 2 vogais iguais. No caso, a mais a, que é igual a esse a craseado. Até aqui tudo bem, conceito, né? Todo mundo sabe até, mas e aí? Quando que eu vou usar? Em que casos eu devo usar a crase obrigatoriamente? Em quais casos eu não devo de jeito nenhum? E em quais casos esse uso é facultativo? E é isso que veremos. Vamos lá? Continuando. A regra geral da crase é a seguinte, ó, haverá crase sempre quando... Primeiro, o termo antecedente exija a preposição a. E segundo, o termo consequente aceite o artigo a. Para aceitar o artigo a, gente, o que tem que acontecer? Essa palavra deve ser feminina, né, do gênero feminino. Senão, não aceita artigo a. Se for masculino, então, pode esquecer que não há crase. Masculino sem crase, tá? E o termo antecedente precisa exigir essa preposição, tá? Por quê? Aí eu tenho que fazer a pergunta para o verbo. Se a pergunta por verbo exigir uma resposta com crase, né? Aliás, com preposição, aí eu sei que vai existir essa crase. Então, essa é a regra geral que você tem que memorizar, ok? Vamos aí, mais um pouquinho, ó. Olha um exemplo. Fui à cidade.
Por quê? A mais a. Eu tenho a preposição mais o artigo a. E vejam que esse substantivo é feminino. Fui à crase. Quem vai, vai a algum lugar. Então, vejam que eu preciso, sim, dessa preposição. Quem vai, vai a algum lugar. E aqui, cidade é um substantivo feminino, portanto, esse substantivo feminino, ele admite o artigo a. Por isso, um caso típico de crase, tá? Agora veja o segundo item, a segunda frase. Conheço a cidade. Verbo transitivo direto, não exige preposição. Tá? Aí, gente, é diferente. Se o verbo transitivo direto significa que o verbo não exige, aliás, ele exige um complemento, mas sem a preposição. Por quê? Quem conhece, conhece alguma coisa. E não, diferente de quem vai, vai a algum lugar. Né? Nota-se aí, né, exatamente, quando eu não preciso de quando eu preciso aqui de preposição, quando o verbo exige, e no segundo caso, o verbo não exige a preposição, ele é transitivo direto. Né? Ele vai diretamente ao ponto. Ele não precisa dessa ligação feita através de preposição. Se ele é transitivo direto, pessoal, não tem preposição. Então, não terá crase. Né? Porque não é pré-requisito ter a preposição a, é um pré-requisito. Se não tem, não terá crase. Apesar de cidade também ser um substantivo feminino. Mas, neste caso, o a é somente, pura e simplesmente um artigo. E só. No primeiro caso, era artigo com preposição. Né? Na realidade, na ordem inversa. Né? Primeiro preposição, depois artigo. O segundo é apenas um artigo. Tudo devido à transitividade do verbo, que é o que você deve observar. Combinado? Então, vamos lá. Próximo. Vou a Brasília. Verbo que exige preposição a. Preposição, palavra que não aceita artigo. Tá? Porque vou a Brasília seria o mesmo que falar vou para Brasília. O Brasília não aceita o artigo. E a gente vai ver mais para frente por quê. Ó. Observação. Como saber? Para saber se uma palavra aceita ou não o artigo, basta usar o seguinte artifício. Se pudermos empregar a combinação da antes da palavra, é sinal de que ela aceita o artigo. Mas, se pudermos empregar apenas a preposição de, é sinal de que não aceita. Aqui, gente, é uma dica essencial para você. Tá com dúvida? Emprega o da e emprega o de antes e vê o que acontece. Aí vai te direcionar para a resposta. Vamos ver como é feito? Olha lá. Vim da Bahia. Vim da Bahia. Não pode ser da, então significa que aceita. Né? Já grafei de vermelho aí. Vim de Brasília. Não aceita. Tá? Eu não falo vim da Brasília. Né? A não sei que for vim da Brasília amarela, né? Do carro, do automóvel, que já nem mais existe, já está fora de circulação. Agora, vim de Brasília, não aceita. Vim da Itália, aceita. Vim de Roma, não aceita. E se você for observar, concurseiro, olha só como é fácil. Da, já está claro que aqui aceita o artigo a. De, cadê artigo a? Não tem. Da, está claro também, aceita o artigo a. E de, também não aceita. Então, aí, nesses casos, você pode observar se vai aceitar esse artigo ou não. Porque se não aceitar o artigo, significa que não haverá crase. Tudo bem? Continuando, então. Casos que nunca, jamais na sua vida ocorre crase. Antes de masculino, antes de substantivo masculino. Ó, caminhava a passo lento. Tá? O a aqui é uma preposição, mas não é preposição mais artigo a. É em absoluto, porque passo é masculino, é palavra do gênero masculino.
Antes de verbo, também jamais há crase. Tá? O que é verbo? É aquela palavra que indica ação ou estado. Não existe crase. Estou disposto a falar. Tá? Esse aqui é uma preposição, porém o falar é um verbo. Antes de verbo, eu coloco, não tem como eu colocar um artigo antes de verbo, gente, tá? Absolutamente inadequado, tá? Então, antes de substantivo masculino, sem crase. Antes de verbo, sem crase. Tudo bem? Vamos para a próxima. Antes de pronomes em geral. Veja aqui, ó, primeira frase. Eu me referi a esta menina. A esta menina. Esta é uma preposição e é um pronome demonstrativo. Tá? Por que é um pronome demonstrativo? Toda vez que eu demonstro algo, eu posso usar este, esta, estes ou estas, se o objeto do qual estou falando está perto de mim, perto de quem fala. Se está perto da pessoa com a qual eu falo, aí eu tenho que falar esse, essa, essas e essas. E se estiver longe, aquele, aquela, aqueles, aquelas, tá? Então, antes de pronomes demonstrativos, eu não uso a crase. Por que eu não uso crase? Porque é regra, né? Essa regra é clara. Então, eu tenho que observar, aparecer um pronome sem crase, só preposição, tá? Só preposição sem artigo, não é craseado. Eu falei a ela, preposição e pronome pessoal. Aqui eu tenho uma preposição apenas e um pronome pessoal, do caso reto. Eu, tu, ele, ela, né? Nós, vós, eles, elas. Pronomes pessoais do caso reto. Ok? Então, depois você vai lá na plataforma que vai estar disponível e leia de novo e memorize essas regras, tá? Porque aí não vai ter banca que vai te pegar com pegadinha. Combinado? Continuando, então. Antes de pronomes de tratamento. Quais são os pronomes de tratamento? Vossa Excelência, Vossa Reverendíssima, Vossa Santidade, Senhor, Senhora e por aí vai, né? Inclusive, pronomes de tratamento, a maioria a gente nem utiliza mais tanto como antigamente, porque é considerado preciosismo na língua, né? O que é preciosismo na língua? Gente, na linguagem popular, vamos dizer, o puxa-saco, né? Que ele quer puxar o saco, falar, Vossa Excelência, magnânimo, aquela história toda. Então, hoje em dia, nem sempre se usa. Usa-se, às vezes, em meio acadêmico, meio jurídico, né? Mas, assim, no dia a dia, em situações comuns, eu não uso mais. Eu só uso, quais eu utilizo, na verdade, para demonstrar respeito por uma pessoa. Senhor, senhora, né? São os mais utilizados. E na linguagem coloquial do dia a dia, o você. Você é um pronome de tratamento que eu uso muito, tá? Então, veja que antes de pronomes de tratamento, eu também não utilizo a crase. Por quê? Porque não ocorre artigo, ocorre apenas a preposição. Dirijo-me a Vossa Senhoria. Quem se dirige a, né? Dirige-se a algum lugar, né? Ou dirige-se a alguém. Nesse caso, alguém. É só uma preposição e Vossa Senhoria é um pronome de tratamento. Beleza? Observações, então. Há 3 pronomes de tratamento que aceitam o artigo e, obviamente, a crase, tá? Gente, não ia ter graça, né, se português não tivesse a exceção. Né? Quando você aprende a regra, você fala, meu Deus, pronto, lá vem a exceção. Não tem como, né? A gramática é essa, a gente precisa estudar a norma culta para poder passar nos concursos e precisamos também estudar a norma culta para a vida, né? Afinal, qualquer indivíduo ele deve se comunicar e com frequência, a comunicação deve ser feita de uma forma adequada, né? Dependendo da situação, da situação do discurso, da comunicação que tem, né? Eu devo me comunicar bem. E para que eu
me comunique bem, eu preciso saber das regras, tá? Seja na escrita ou na fala. Então, vamos para as observações que já, de primeiro, apontou o quê? Uma exceção. Há 3 pronomes de tratamento que aceitam o artigo. E, obviamente, a crase. Senhora, senhorita e dona. Então, gente, ó, gravem isso. Senhora, senhorita e dona. Tá? Os únicos 3 pronomes de tratamento que aceitam o artigo. Se aceita o artigo, ó, você já sabe, aceita o artigo, aceita a crase. Porque preposição mais artigo juntos, de mão dada, o que acontece? Este fenômeno maravilhoso que é a crase, tá? Então, vamos lá, mais uma vez. Senhora, senhorita e dona, tudo bem? Vamos lá. Outra coisa aqui, né? Item 2. Haverá crase antes dos pronomes que aceitarem o artigo, tais como mesma, própria, eu me referi à mesma pessoa. Tá, gente? Aqui 2 exceções, são 2 pronomes que aceitam esse artigo. Se aceitou o artigo, ocorre crase, tá? É um processo lógico aí, linguístico. 5. Com as expressões formadas de palavras repetidas. Aí, gente, tá? Estávamos aqui nas observações que eram exceções, ok? Aqui já voltamos, então, aos casos que ainda não ocorrem crase. Então, com as expressões formadas de palavras repetidas, eu não escrevo, não coloco crase. Por quê? É regra, palavras repetidas sem crase. Dia a dia, ponta a ponta, venceu de ponta a ponta, né? Esse A aqui é somente uma preposição. Por quê? Ponta, ponta, 2 palavras, tá? Palavras repetidas. Observação. É fácil demonstrar que entre expressões desse tipo ocorre apenas a preposição. Caminhavam passo a passo e esse a, ele me afirma que é preposição. Veja, no caso, se ocorresse o artigo, deveria ser o artigo o, e teríamos o seguinte, caminhavam passo ao passo, o que não ocorre, né? Porque passo também, no caso aí, é o passo, né? Além de tudo, é uma palavra masculina, tá? E é isso aqui que ele está demonstrando para você. Antes dos nomes de cidade, cheguei a Curitiba, preposição, sem crase também, porque é nome de cidade. Só que aí também existe uma observação, tá? Vamos ler juntos. Se o nome da cidade vier determinado por algum adjunto adnominal, ocorrerá a crase. Cheguei a Curitiba dos Pinheirais, tá? Aqui, gente, veja a diferença. Se eu cheguei a Curitiba, parei aqui, só indiquei o nome da cidade e nada mais, sem crase. Porém, aqui eu cheguei a Curitiba dos Pinheirais. Esse dos Pinheirais, ele está junto do nome Curitiba. Por isso que ele é um adjunto adnominal. Está junto de um nome, tá? Ele especifica um nome, tá? Ele especifica um pouco, ele modifica, porque não é mais só Curitiba, e sim Curitiba dos Pinheirais. Então, essa especificação, né, esse modificador aqui de Curitiba, é um adjunto adnominal. Por quê? Tudo que está junto aos nomes, né, e não é o núcleo, e sim os satélites dele, né? Aqui, ó, na verdade, é um satélite de Curitiba, está junto dele. Curitiba é a parte mais importante. Aqui é uma especificação apenas. As especificações são adjuntos adnominais. Se eu tiver, então, um adjunto adnominal, vai ocorrer o quê? Cheguei a Curitiba dos Pinheirais, eu devo colocar a crase, tá? Ah, mas por que, professora? Porque tem coisas que não tem assim um porquê, uma explicação mega bombástica, né, para dar para vocês, né? O português são regras,
regras e regras e regras. Regras que vieram de muitos tempos, né? Eu poderia estudar a história da gramática para poder saber de onde vêm essas regras, né? Nós que somos profissionais de letras estudamos um pouco de história de gramática, etimologia da palavra e tudo mais. Só que aí ia ser muito mais estudo para você, né? E até confundir a sua cabeça e é totalmente desnecessário, né? Então, na verdade, o que você deve fazer? Memorizar a regra, tá? Memorizar a regra. Às vezes, um truque que eu costumo passar para os alunos é esse mesmo. É de você lembrar de duas frases de efeito, tá? Você pode lembrar dessa frase mesmo que eu coloquei para você. Cheguei a Curitiba, e aí você se lembra que é sem crase, né? Como se fosse uma memória fotográfica. E a segunda, cheguei a Curitiba dos Pinheirais. Lembre dessa frase e lembre, né, que essa sim ocorre o fenômeno da crase. O que que ocorre? Você viu duas frases, você memoriza e aí você mata todas as regras de forma abrangente, né? E também você deve entender o porquê, né? Que aqui é porque termina com o nome da cidade. E aqui não, apareceu um elemento sintático a mais, que é o adjunto adnominal. Um elemento sintático a mais. Por que que um elemento sintático? Porque é um elemento que tem uma função. Né? A sintaxe, ela estuda a função que as palavras, que os termos têm dentro de uma frase, de uma oração, de um período. Tá? Então, qual que é a função que dos Pinheirais aqui está tendo? Ele está sendo adjunto adnominal de Curitiba. Se tem adjunto adnominal, aí eu coloco sim a minha crase. Tá? Então, na verdade, gente, o que ocorre aqui nas crases? Eu tenho que só memorizar, só que para memorizar eu também devo entender, né? Senão aquela história ali do papagaio, que só memoriza e às vezes não entende, nem sempre entende a palavra que fala, ok? Vamos então para o 7. Quando um A sem o S de plural vem antes de um nome plural, ó, falei a pessoas estranhas, aí eu coloquei só a preposição. Por quê? Se eu colocar, falei, as pessoas estranhas, aí sim eu estou concordando. As com o S. Aí é plural com plural. Plural com plural terá crase. Agora, se aparecer aqui somente o A sem o S e a próxima palavra, né, tiver o S, aí eu elimino. Não existe crase nesse caso, tá? Então, falei a pessoas estranhas, eu só tenho a preposição. Porém, contudo, entretanto, todavia, veja a observação. Se o mesmo A vier seguido de S, haverá crase. Falei as pessoas estranhas. A mais as é igual a preposição mais artigo. Tá vendo, gente? Olha, é simples, né? Falei a pessoas estranhas, eu já sei, opa, apareceu S aqui, pluralizou aqui, aqui não, então sem crase. Se os dois estão pluralizados, indica que tem sim a preposição mais a vogal com o S, aí dá a preposição mais artigo. Aí sim, leva a crase, ocorre o fenômeno. Tudo bem? Gente, não é difícil, hein? É muito fácil. Aqui, pessoal, depois nós vamos dar uma pausa e no próximo bloco veremos todos os casos que ocorrem sim a crase, tá? Até aqui acho que está fácil, né? Você vai ver que vai ser super tranquilo, é só você prestar atenção. Até mais, a gente se vê no próximo bloco.